Olá, dá sequência aqui a leitura, da história do mundo dos anjos. É um propósito que eu fiz, eu sei que não é fácil, ler todo um livro assim, mas quero ver se eu consigo finalizar esse livro e ir até o final. Né? Eu tinha parado no capítulo 16, recomeço hoje aqui a partir do capítulo 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Capítulo 17, livro História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Forteia. O inimigo dispensa as graças. Imperceptivelmente e sem se notar, durante essa guerra, alguns dos anjos antigos foram se transformando de seres belíssimos, cheios de luz, a monstros repletos de ressentimentos. O ódio, o veneno que saía das suas bocas, a escuridão dos seus pensamentos, a soberba, o desejo de fazer o mal, foi transformando esses espíritos em seres deformes, ferozes, horríveis. No final, dava medo olhar para eles. Eles não possuíam corpo, mas se olharmos para os seus espíritos, compreenderiam que fazem bem ao serem representados com garras, colmilhos, rabos, cascos e todos os atributos dos animais malignos da terra. Também foi impactante a transformação de Lúcifer. Aqueles olhos claríssimos tinham começado a destilar agressividade. Essa foi a primeira mudança. Mas pouco a pouco, na sua boca, começaram a crescer dentes muito afiados e colmilhos sedentos de sangue. Lúcifer desejou ter 1000 garras para nos arranhar, nos pegar e nos despedaçar. Ele desejou nos esmagar com pesadas patas de monstro antediluviano. Aquele Bemonte desejou nos triturar sob o peso do seu ódio. É isso que vocês desejam transmitir ao representar-lhe com pobres iluminações em pergaminhos ou quando é pintado sobre um fresco nas igrejas de vocês. Não possui corpo, mas é muito pior que aquelas cores singelas e linhas com as quais vocês pramam aquilo que conhecem pela fé, uma fé transmitida desde o alto, que eles vêm desde o céu. Uma tradição que foi comunicada a vocês, homens, a respeito do princípio e que tem se mantido de geração em geração, mas que provinha de uma era anterior ao tempo, congregadas ao redor do fogo, as tribos escutavam essa história resumida, sintetizadas às suas linhas mais essenciais e mais deformada a cada século. Mas, mesmo assim, foi mantida substancialmente na íntegra durante muitas gerações. Vocês desconheciam até que ponto essa história que era contada por seus poetas, patriarcas, aqueles conservadores nas tradições orais, era uma história antiga. Mesmo assim, ficaram ecos dessa guerra primitiva. Poderá imaginar um Jacó contando essa história aos seus 12 filhos na entrada de sua tenda, sob uma noite estrelada. Apesar do tempo transcorrido, Jacó não desconhecia que Satã era malignidade concentrada. Vocês não conheciam em detalhes esta guerra, e nem era preciso. Mas acreditem em mim, o mal em Lúcifer tinha se tornado ardente. Durante todo esse processo, o santificador divino tinha lhe falado em seu coração, suplicando-lhe que desse marcha atrás. Sim, as 3 pessoas da Santíssima Trindade lhe suplicavam. Suplicavam-lhe não por fraqueza, mas precisamente porque conheciam quão duro e impenetrável seria o muro da sua justiça se Lúcifer se rendesse ao mal. Por isso, lhe falaram como um pai fala para o seu filho. Por essa razão, lhe falaram com a humildade que apenas o Rei dos Reis pode ter. Antes de qualquer coisa, devia evitar que Satã ficasse pego detrás do muro da decisão irrevogável. Mas o diabo rejeitava graça atrás de graça, que tantos anjos ganhavam com as suas orações e sacrifícios. A cada vez mais deixava de atender aos convites a mudar que chegavam do alto. Eram desprezados os desejos de arrependimento que surgiam do seu coração, enviados por Deus. O Criador não era mais escutado no coração de Lúcifer. Foi uma grande surpresa para ele quando chegou um anjo enviado de Deus. Desde o trono divino,
tinha sido enviado um anjo chamado Gabriel. Antes de tudo, por curiosidade, escutou a este enviado. Gabriel, com serenidade, entre outras coisas, lhe disse: Não estamos falando da justiça, de uma justiça, mas da justiça. Explicou-lhe o arcanjo Gabriel a Lúcifer. Não podes confundir a paciência de Deus com fraqueza. Ele lhe concede tempo, mas o falho dele não admite recurso. Beelzebul olhou com curiosidade a esse enviado, depois concluiu: Eu também sou um Deus. Gabriel olhou para ele compassivamente. Após um instante de reflexão, suspirou e concluiu: Muito bem. Então esperaremos todos para ver quem prevalece, se a força de um Deus ou a de Deus. Dito isso, Gabriel retirou-se sem esperar resposta. Mas o maligno tinha couraçado seu coração, tinha colocado 7 trincos em cada porta de sua vontade, tinha coberto de ferro qualquer abertura à sua consciência. Satã, o diabólico, tinha assassinado dentro dele mesmo a sua consciência. Detrás dessas portas cobertas de ferro, fechadas a cal, no canto jazia o cadáver da sua consciência, se decompondo. Seu coração portava um fétido cadáver, e ele respirava a morte. Cada vez mais, a morte avançava nele. Lúcifer não podia deixar de existir. Não podia morrer esse sentido. Porém, ele desejava a morte dos anjos que lhe torturavam com as suas razões e recriminações. Esses anjos lhe angustiavam com a ameaça da ira divina. Outra coisa que lhe enchia de fúria era que lhe recordassem de sua santidade inicial, aquela que recebeu na criação. Sim, ele tinha sido santo e agora se revolvia no lamaçal da sua imundície. O reconhecia, mas tinha sido necessário se debater nesses lamaçais infectados, a fim de resistir o poder da atração que a esfera despregava. Beelzebul teve que exercer uma força equivalente, mas em sentido contrário. Os convites de Deus, que Lúcifer sentia internamente, apenas puderam ser rejeitados e foram alimentando conscientemente a força da aversão. Caso contrário, ele teria voltado de joelhos pedindo perdão. Posteriormente, a força do amor de Deus, a cada vez mais insistente, apenas tinha conseguido ser balanceada por uma força de ódio à altura da primeira. E o mesmo aconteceu com seus seguidores. Tudo que vinha do alto e era sentido em seu coração acabava sendo anulado por uma força contrária. Eles, os piores, os mais iníquos, um por um, seguindo cada um a sua história pessoal, tiveram que fazer como o seu líder. Cada um dos piores era um pequeno Satã. Capítulo 18. Nascia uma nova ordem no céu. Os lamaçais, os pântanos que cheiram mal, tudo isso tinha sido necessário. Se há um culpado, ele é Deus, repetiam eles nas suas consciências. Aqueles pertencentes ao partido antagônico, aos ditados de Deus, diziam: Imaginemos que todos os anjos nos seguissem. Poderia Deus condenar a todos os seus filhos? A todos e a cada um deles? Conjecturemos um céu no qual Deus tivesse ficado sozinho. Poderia ser possível que rejeitassem a todos? Seria possível um Deus que voltasse a ficar só? Pouco mudaria a situação mesmo se, mantendo uma percentagem de fiéis a ele, a maioria tivesse optado pela liberdade. Por essa razão, os heterodoxos defendiam que, no fundo, a futura imagem que se faz do céu dependeria de até que ponto a rebelião fosse mais ou menos seguida. Agradava-lhes a ideia de um Deus que no final tivesse que negociar, que ceder. O amor o obriga a isso, repetiam alguns soberbos com ar de superioridade. Por essa razão, consideravam que o sucesso da rebelião, ou pelo menos a sua difusão, era essencial. Que Deus ceda depende do número, repetiam, como expôs um dos suplentes de Beelzebul.
Os discursos não são suficientes quando se quer vencer. Era necessário que se impusesse disciplina. Tinha que se oferecer uma sensação de força e não de fraqueza. Foram tomadas decisões que impunham ordem nas filas da escuridão. Não é fácil de explicar para os humanos que não conhecem o mundo dos espíritos tudo aquilo que foi feito pelos milhares de rebeldes. Mas aquilo que viram os nossos olhos é algo semelhante com aquilo que sucedeu com o terceiro rei. Tinha nascido uma nova ordem no céu. Novas hierarquias surgiram. Os níveis não se baseavam apenas na inteligência. O mal passava a ser um elemento a levar-se em consideração. Espíritos malignos foram elevados sobre muitos outros. Surgia assim a hierarquia da iniquidade. Houve decisões e reestruturações nas filas que vocês não podem compreender, mas que podem ser comparadas aos grandiosos desfiles como a Alemanha nazista, as suas leis, sua organização. A sociedade dos rebeldes desplegou magnificentes demonstrações de força que excitaram aos anjos caídos. Embriaguez satânica é o que pode definir o que sentiram tantos olhos atônitos. É surpreendente aquilo que pode ser alcançado pelo poder de milhares de indivíduos se jogando decididamente numa direção. Uma disciplina se impôs. Os anjos, além de conhecimento, tinham poder. Os poderosos impuseram-se sobre os fracos. Foi implantada uma tirania. Seus laços não eram materiais, mas sim muitos reais. Corrente do espírito, mais correntes. Corrente do espírito, mais correntes. Dessa forma, poucos podiam dominar a muitos, mas eles se deixavam dominar com maior ou menor aquiescência. Os mais fiéis dos demônios juraram pelo mais sagrado seguir ao grande guia diabólico, o qual não mostrava mais aquela formosa face, mas sim o rosto do traidor, o rosto do homicida. Mas bem, parecia como um dragão. O exército das trevas foi se tornando poderoso, firme e disciplinado. Capítulo 19. A queda da terceira parte das estrelas. Além disso, os anjos mais malignos organizaram-se para atacar em grupo a ordem pacífica dos anjos. Imagine a ordem de um sistema solar com seus planetas e satélites. Os grupos dos demônios podiam irromper no meio dessa harmonia de maneira selvagem, estendendo seus uivos, seu caos, o medo. Leviatã sentiu-se forte, era o momento do seu máximo poder. Aos olhos de milhares de anjos, ele era Deus, o novo Deus, o Deus da força, o Deus da razão frente a uma divindade silenciosa que impunha uma doutrina de amor infantil, de humildade, de virtude. Satã tinha proposto uma alternativa, um novo reino, uma nova ordem, toda uma nova doutrina com as prodigiosas mentes que lhe tinham acompanhado. Satã tinha proposto um novo reino, agora o impunha. Inclusive, se colocou em dúvida a trindade de Deus. Acaso temos visto essa trindade? Não será essa outra a maior imposição desse ser original? Como pode ser possível que a unidade suprema seja 3 pessoas? Não é essa uma história a mais que devemos acreditar de pé juntos? Confiadas em suas próprias ciências, muitas glórias antigas tinham se convertido em seres sarcásticos. Dúvida, sarcasmo, mordacidade. No ápice do seu poder, no mais escuro da noite, o dragão arrastou a terceira parte dos anjos com o rabo. Uma terceira parte das estrelas caiu. O resto resistiu com todas as suas forças ao poder da dúvida. Muitos tiveram que utilizar toda a energia de sua vontade para não se deixar arrastar numa espiral de ódio. Não devia replicar com a mesma linguagem. Devolver mal contra mal era uma forma de começar a se tornar em algo parecido a ele. Na defesa do bem, alguns tinham se deixado levar pelas paixões desatadas. Por causa disso, alguns defensores da verdade mancharam seus espíritos imaculados. Como milhares de espíritos agora o comprovavam, o
pecado era muito mais pegajoso do que eles tinham imaginado. Ele se ramificava, estendia-se como um vírus e aninhavam-se nos corações daqueles menos perseverantes. A dúvida e a inquietação eram gerais. As verdades mais firmes pareciam se derrubar. E se em Deus houvesse se aninhado também alguma semente do mal? Se tantas grandes glórias tinham se manchado, caberia alguma mácula na fonte original? Ninguém negava seu caráter de fonte, de origem, de princípio, mas poderia esse fato estar ligado, sem dúvida, à impossibilidade de que estivesse manchado com alguma mácula? Tudo deve ser revisado, sentenciaram muitos. Tudo aquilo que temos aceitado sem contestar deve ser atentamente examinado sob a luz da inteligência. Havia grupos de glórias inseguras cuja a única coisa que jogavam na cara de Deus era que talvez ele fosse fraco. É santo sim, mas parece-nos que é fraco, diziam. Uma terceira parte dos anjos caiu. A sensação de derrota espalhou-se naquela hora desgraçada. O dragão era forte. Era o momento mais escuro da noite. No meio desse triunfo incompreensível, o silêncio de Deus. 2/3 partes dos anjos se mantinham fiéis. Alguns deles lutando com todas as suas forças contra as tensões internas que apenas podia conter em seu seio. Porém, se preservaram puros graças a um esforço supremo. No meio desse acontecimento sem razão, no meio daquela noite, mais escura do que nunca, todos aqueles bons voltavam-se em direção à luz divina, essa luz que se ocultava dentre as nuvens. Seus raios de luz eram belíssimos, porém silenciosos. Ficaria imóvel até que tudo fosse destruído? Já havia muito tempo que nada dizia. Havia silêncio naquela luz, porém, ele observava tudo. Capítulo 20. Satanás destilou o seu veneno. Escutaram-se muitas orações dirigidas ao Altíssimo Trono de Deus para que agisse. Suplicavam-lhe: faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa. Não permita que o mal continue a avançar. Os perversos alcançavam o rosto e o punho e proferiam terríveis blasfêmias, sacrilégios que horrorizavam os ouvidos dos cândidos espíritos. As glórias puras tapavam-se os ouvidos para não escutar. Não queria escutar, porém, tudo estava cheio desses uivos de ferozes bestas. Era o momento mais amargo, com uma terceira parte dos anjos caídos no erro. É verdade que essa terceira parte era apenas uma pequeníssima fração que tinha descendido ao ódio. Apenas uma pequena quantidade de espíritos caídos tinham se malignizado até se converter em demônios. Dentre eles, pouco a pouco, alguns tinham se tornado pavorosos monstros. O veneno destilava-se das bocas desse número de malditos. O veneno que se mostrava em suas faces era o veneno que tinha fermentado os seus corações. Tratava-se de anjos entenebrecidos, anjos envenenados, presas de um louco furor. Pelo menos eram poucos os demônios. O resto dos caídos simplesmente encontrava-se nas trevas do engano. Duvidavam, tinham prestado ouvidos à nova doutrina. O verme que corrói alguns, porém fracos, encontrava-se no meio, realizando sua obra. Por causa disso, era urgente lhes fazer entender por que, do contrário, se deixassem que a escuridão criasse raízes, acabariam gerando raiva e se converteriam em demônios. Não era fácil limpar um espírito. Entre eles, dispunham da palavra como arma, como semente, como carícia. Também a oração e o sacrifício, as boas obras, o louvor a Deus. Sim, verdadeiramente o bem contava com as suas armas. Porém, no confronto entre o bem e o mal, sempre se tem a sensação de que o lado do bem é fraco, que está em inferioridade de condições. O mal parece ser sempre mais forte, que se movimenta com mais liberdade. Sobretudo, era difícil superar o silêncio de Deus, aquele silêncio sempre.
Capítulo 21. Onde estava Deus? Nesse momento, muitos pensaram que os demônios poderiam vencer, que por alguma estranha razão, que não compreendiam a escuridão, poderia vencer a luz. Não é que a fonte original deixe de existir, diziam. Não, seguirá existindo, e o fará rodeado dos seus, daqueles poucos que se agarrarem aos seus dogmatismos. A fonte e os seus ficarão relegados. Nós prosseguiremos com a nossa história. Temos toda uma história por diante. Esse tem sido um ato liberatório que antes ou depois iria acontecer. Não se pode manter segurados a milhares de milhões de espíritos como se fossem crianças. Não se pode manter a bilhões de vontades submetidas a uma só vontade. No final, triunfa a liberdade, a independência, a autonomia das mentes. Também o intelecto errado pode ter muita força. Dessa forma, alguns que não eram poucos disseram: e se houvesse alguma razão que não tenhamos considerado, pela qual as trevas possam preponderar definitivamente? E se alguma coisa ainda não entrou em nossos cálculos? Não estamos dizendo que a escuridão possa aniquilar a perfeição, mas e se ambas estivessem condenadas a coexistir? Talvez Deus seja um pai que não pode fazer nada contra a desobediência. Talvez exista uma raiz oculta de fraqueza na bondade. Talvez fora da esfera exista espaço para que o bem e o mal coexistam como duas opções indiferentes. Tantos espíritos embaralharam-se, muitos erraram pelos caminhos do pensamento. Alguns caíram no lamaçal da tristeza, outros na luxúria do ego, ainda outros na idolatria do dragão. Alguns outros se aperfeiçoaram na arte de dominar outros espíritos e deleitavam-se em forjar essas correntes, em caçar anjos nas suas redes de pensamentos. Detrás de suas nuvens, Deus parecia imperturbável. Porém, assim como alguns espíritos foram consumando a sua transformação em seres de escuridão, outros refugiram com um brilho mais puro. O céu era um campo de batalha. Em meio à desordem, mantiveram-se espaços de harmonia. Eram ilhas onde a fidelidade preservou-se. Anjos unidos que mantiveram seus vínculos de fidelidade entre si sob a obediência a Deus. Lá fora estava o campo de batalha onde as forças do caos agiam. Nesse campo de luta entre muitos indecisos e fracos, os piores se satanizaram e os melhores se divinizaram sob a ação da graça. Olhando desde a altura de hoje, aquele tempo de triunfo do mal não foi muito longo, porém nos pareceu inacabável. Houve muito sofrimento, muita santidade manchada. Se os anjos houvessem podido chorar, muitas lágrimas teriam caído dos céus. Houve anjos verdadeiramente torturados em seu espírito por outros anjos, os quais não mereciam mais o nome de anjos, e sim de demônios. No meio dessa desolação e luta, dessa falta de esperança, vários anjos santos que tinham se dedicado à oração e ao ascetismo profetizaram a mesma mensagem em diferentes pontos do mundo angélico, sem que ninguém o esperasse. Clamaram com solene voz e tão forte que até os mesmos demônios o escutaram. Deus disse assim: meu é o poder e minha é a glória. Meu braço forte poderia conhecer a vitória agora mesmo. Ninguém pode resistir à minha decisão. Apenas uma palavra da minha boca e o nada seria de novo a morada eterna dos malvados. Eu tiro do nada e posso devolver ao nada. Eu não luto contra ninguém porque ninguém pode lutar comigo. Eu mesmo poderia botar ordem com a minha destra, porém, outros são os meus planos. Aqueles que agora acreditam ser invencíveis serão vencidos por simples criaturas. O mal não apenas recuará, mas será expulso dos céus. A humilhação será plena. Escutem, não será o meu braço, mas outros anjos os que levarão a cabo o meu desígnio. É esta a minha decisão, e assim será feito. Os demônios ficaram perplexos. Como era possível que tantos anjos tinham combinado em dar a mesma mensagem? Por um momento, sentiram arrepio de pensar que o dito fosse verdade. Porém, em seguida, recobraram-se e lançaram novos gritos de luta.
voltaram para a batalha e colheram novas vitórias. O diabo avançava como um gigantesco monstro, com muitas patas que terminavam em garras, como um monstro de pescoço longo e boca de dentes de aço rodeado por uma multidão de seres infernais que pareciam pequenos peixes rodeando um cetáceo, como grilos ao redor de um crocodilo. Satã avançava com um passo pesado, como se ninguém pudesse detê-lo. Capítulo 22. O Exército do Bem. No meio do rumor de milhares de passos do exército das trevas, escutou-se o trovar dos anjos mais perfeitos, daqueles que mais tinham amado. Parecia como se levantasse a sua espada, a espada da verdade. Seu rugido de leão foi como um trovão que percorreu todo o céu. Um bombardeio de flechas de razões foi enterrado nos corações de muitos rebeldes. Diante da dor das razões e da afiada gume da verdade, grandes exércitos de rebeldes tiveram que recuar. O bem tinha formado seu exército. 4 anjos da máxima hierarquia, aqueles 4 que um dia estariam ao redor do trono do Cordeiro, tinham organizado a defesa da causa de Deus. Os malvados tinham se aproximado mais e mais em direção a Deus, deslocando as miríades de anjos. Parecia que desejavam chegar até Deus e atacá-lo. Desejavam penetrar nele, mas o que pensavam que poderiam fazer? Pensavam que era mais um anjo? O ódio tinha cegado eles. Não sabiam o que faziam. Pensavam que podiam matar a Deus. Por dita razão, Satã recebeu o nome de assassino desde o princípio. Para Beelzebu, o ser infinito era o obstáculo entre ele e a sua liberdade. Sem sombra de dúvida, se houvesse podido assassiná-lo, o teria feito. Haveria preferido um universo sem o Pai. Mas, como matar um espírito? Belial, outro dos nomes do diabo, o teria tentado, pelo menos o tentaria. Desejava tentar o impossível. Em sua embriaguez, perdeu a noção dos seus limites. O Senhor do Orgulho tinha se aproximado de Deus, mas agora o poder dos 4 grandes, dos 4 espíritos mais grandiosos depois de Lúcifer, erguia-se contra Satã. 4 espíritos fiéis que agora se distinguiam pelas colossais dimensões do seu conhecimento, amor e poderio. Esses 4 grandes fiéis a Deus tinham rompido a vanguarda dos exércitos satânicos. No momento em que Beelzebu quis olhar para trás, já tinha se produzido uma grande derrota nas filas do mal. O arcanjo Miguel parecia incontrolável no meio de seres muito maiores do que ele. O que tinha provocado essa derrota na retaguarda eram razões acompanhadas de oração. Além do mais, os anjos bons tinham atacado como um exército. Tinham oferecido seus argumentos como um grande coral. Sua voz tinha retumbado nas filas diabólicas como uma grande afirmação. Em seguida, os anjos fiéis tinham acudido a se comunicar com aqueles contrários que tinham dado mostras de vacilação. A batalha tinha sido todo um exemplo de magnificação conjunta e organizado combate individual. Em seguida, as hordas satânicas tinham irrompido, criando confusão, impedindo que os argumentos celestiais penetrassem e ganhassem mais adeptos. Satanás conjecturava uma longa guerra com vitórias de um lado e de outro, com batalhas que arrebatariam miríades angélicas de outro bando. A guerra era contínua, porém, às vezes o peso de um bando parecia se concentrar num setor concreto. A guerra angélica era o resultado de uma força constantemente exercida, de um combate sem tréguas, de conjuntas ações organizadas e individuais, ações entre um anjo e um demônio, entre um anjo e um caído indeciso, entre um anjo santo e um monstro diabólico. Às vezes caíam os santos, às vezes se convertiam a um monstro de soberba que pedia perdão no meio de prantos. Capítulo 23. Os anjos caídos tiveram outra oportunidade de regeneração. Os anjos fiéis alçaram 2 estandartes. Na verdade, não eram estandartes materiais. Nos céus não podia se encontrar nem matéria, nem instrumentos.
Porém, o que eles alçaram pode se comparar com um grande estandarte. O primeiro estandarte que foi alçado foi o de Jesus Cristo. O segundo, o da Rainha dos Anjos. A visão daquelas duas figuras foi irresistível para os demônios. Tornava-se como loucos. Parecia que essas figuras removessem todos os resortes do ódio naquelas serpentes e escorpiões. Era um ódio que os cegava e os tirava fora de si. A sua luta voltava-se cada vez mais ineficaz, a consequência de que não podiam controlar dentro de si próprios o incêndio da sua ira. Alguns dos anjos que tinham caído, mas não tinham se malignizado muito, pasmaram-se ao ver a reação dos demônios. Por que essa reação? Por que essa agressividade? Eram esses espíritos angélicos ou bestas? Aquilo que saía das suas bocas era uma torrente de blasfêmias. Discretamente, muitos anjos caídos se afastaram das filas rebeldes. Percebiam com clareza que estavam seguindo a uns loucos. Poderiam não entender todos os planos de Deus, mas o que não podiam fazer era seguir a dementes. Pelo contrário, esses anjos caídos percebiam que era belíssima aquela imagem de Jesus Cristo que os anjos tinham levantado. Refletia todo o amor que Deus tinha lhes dito que teria pelos homens e, por conseguinte, também pelos anjos. A imagem da Santíssima Virgem Maria constituía por si mesma toda uma pregação. Apenas se contemplava essa imagem e a pregação surgia de forma espontânea no coração daqueles que contemplavam semelhante mansidão, semelhante formosura. De fato, apenas olhava-se uma mulher, o que seria no futuro um ser humano feminino, mas a imagem transfundia pureza, humildade, todas as virtudes. Quanta diferença entre o rosto sereno da Rainha dos Anjos e a face horrível de Belial. Enorme contraste entre esse corpo que expressava a simplicidade e adoração e o ser monstruoso como uma serpente gigante na qual tinha se convertido Beelzebu. A quem estavam seguindo? O Beelzebu de hoje não era o belo Lúcifer dos primeiros tempos que lhes tinha subjugado. Era muito simples a mensagem que aquela mulher pregava com seu silêncio. Havia que submeter-se aos ditados de Deus. Toda a inteligência dos anjos bons tinha se empregado para elaborar até os mínimos detalhes desses estandartes. Os fiéis conjuntamente tinham alçado no céu esses dois grandes pesos. O que não imaginaram ao realizá-lo era que essas imagens iriam a desprender uma irresistível espiritualidade. Os anjos extasiados olhavam as duas imagens. Tiram isso daí,